Olá, colegas operadores do direito, sejam bem-vindos a essa aula sobre procedimento em processo penal. Aqui abordaremos esse tema de forma muito objetiva, mas também bastante aprofundada. Começaremos com aspectos gerais referentes aos procedimentos e depois iremos entrar nos procedimentos comuns em espécie, ordinário, sumário e também o sumaríssimo. Então, sem maiores delongas, vamos à apresentação do nosso roteiro de aula para facilitar o acompanhamento por parte de vocês também. E como normalmente ocorre, a gente inicia o nosso estudo pelo conceito de procedimento. O que é procedimento? Procedimento nada mais é do que a sucessão ordenada de atos previstos em lei direcionados ao provimento jurisdicional. Então vejam bem, o que significa esse conceito? Procedimento. Nós temos uma sequência que ela tem que ser ordenada desses atos, não pode ser uma coisa bagunçada, tem que ter uma ordem, uma sequência lógica desses atos. A sequência lógica desses atos, ela não é estabelecida pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado ou pelo estagiário. Não, ela é estabelecida por lei. É uma sequência lógica de atos prevista em lei. E esses atos, eles devem ser direcionados a alguma finalidade. Qual finalidade é essa? Provimento jurisdicional. A entrega da prestação jurisdicional por parte do Estado. A sentença ou o acórdão em grau de recurso. Então, esse é o conceito de procedimento. Mas não confunda o procedimento com o processo, ok? São situações diferentes. O procedimento faz parte do processo, ele está inserido dentro da conceituação de processo. Mas o processo é um pouco mais amplo. O processo ele é composto por um elemento constitutivo objetivo, que é o procedimento, mas também por um elemento constitutivo subjetivo, que é a relação jurídica formada entre as partes, mediante a relação do princípio do contraditório. Então não é demais dizermos em síntese que processo é um procedimento estabelecido mediante uma relação jurídica processual com a aplicação do princípio do contraditório. E no nosso ordenamento jurídico, os procedimentos, eles se dividem. Há uma divisão nos procedimentos prevista em nosso ordenamento jurídico. Eles estão divididos como? Em comuns, que é a regra geral, e também em especiais. O procedimento comum, a gente vai perceber o seguinte, ele é a regra geral em nosso ordenamento jurídico. O procedimento comum é aplicado como regra para a maioria dos crimes. Mas além de ser aplicado como regra para a maioria dos crimes, ele é aplicado também de forma residual nos demais procedimentos. Vixe, professor, agora eu fiquei confuso. É geral e residual? Sim, ele é geral no sentido de ser aplicável à maioria dos crimes, e é residual no sentido de ser aplicado nos procedimentos especiais naquelas questões que o procedimento especial for omisso. Então, se você tem um procedimento especial previsto em lei e há determinada situação ali que esse procedimento especial não regula, nós podemos nos socorrer de forma residual do procedimento comum, que tem então esse caráter também residual, além de ser a regra geral. E o procedimento comum, ele é subdividido. Nós temos o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e também o procedimento comum sumaríssimo. Essa divisão está prevista lá no artigo 394, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Mas, professor, como que eu faço então para saber quando que o procedimento comum é ordinário, quando ele é sumário e quando ele é sumaríssimo? Muito simples, a própria lei nos traz as diretrizes, o artigo 394, parágrafo 1º do CPP. E ele vai estabelecer o quê? Que o procedimento ordinário ele é previsto para os casos de crimes com sanção máxima igual ou superior a 4 anos, nos termos do 394, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Penal, salvo se não for o caso de aplicação de procedimento especial. Vou explicar melhor essa questão. O sumário já é para os crimes com pena máxima inferior a 4 anos. Mas não é só isso. Tem que ser pena máxima inferior a 4 anos e superior a 2 anos. Vocês vão entender por que também. Por quê? Porque o procedimento sumaríssimo ele é previsto para infrações de menor potencial ofensivo. E o que são essas infrações de menor potencial ofensivo? Eu falo das contravenções penais e os crimes para os quais a lei não prevê pena máxima superior a 2 anos. Então perceba o seguinte, vamos lá. Professor, olha aqui, eu acho que você está equivocado, porque eu abri lá o 394, parágrafo 1º, inciso 2,
e eu vi que o sumário é para crimes com pena abaixo de 4 anos. De onde você inventou que tem que ser abaixo de 4 anos, porém superior a 2 anos? Da interpretação conjunta do 394, parágrafo 1º, inciso 2, com a lei dos juizados especiais, mais precisamente o artigo 61 da lei 9.099/95. Como assim, professor? Olha, se o Código de Processo Penal fala, olha, abaixo de 4 anos é o rito sumário, e a lei do juizado fala que até 2 anos é o sumaríssimo, então, por raciocínio lógico, o sumário se aplica aos crimes cuja pena máxima combinada seja superior a 2 anos e não inferior a 4 anos. Então, o sumário tem que ter abaixo de 4 anos e acima de 2 anos. Nesse intervalo, então, aplica-se o procedimento sumário. Agora, veja um detalhe importante. No procedimento ordinário e no sumário, a gente aplica essa regra aí das penas estabelecidas, beleza, tranquilo, show de bola. Porém, nós só vamos aplicar esses procedimentos se a lei não tiver previsto um procedimento especial para aquele crime. Como assim, professor? Bom, se existe determinado crime e a lei conta com uma previsão de procedimento especial para a apuração daquele crime, a gente esquece o procedimento ordinário, esquece o procedimento sumário também. Quer um exemplo? Crime de tráfico de drogas. A pena máxima do crime de tráfico de drogas é de 15 anos. Então, se a gente jogar lá na tabela do 394, beleza, fácil. Procedimento ordinário. Porém, o crime de tráfico de drogas, ele conta com procedimento próprio de apuração, de processamento, previsto lá na Lei 11.343 de 2006. Então, com relação ao crime de tráfico de drogas, nós não vamos aplicar o procedimento ordinário, a despeito de apenas ser superior a 4 anos. Por quê? Porque nós temos um procedimento especial disciplinando essa matéria. O mesmo ocorre com o procedimento sumário. Se você tiver um crime que a pena seja inferior a 4 anos, superior a 2, mas que conte com uma previsão de um procedimento especial, aplica-se o procedimento especial e não o rito sumário. Agora, cuidado, porque com o procedimento sumaríssimo a regra é diferente. A regra aqui é outra. Aqui, se estivermos diante de um crime, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, contravenção penal e crime com pena máxima não superior a 2 anos, vai ser aplicável o procedimento sumaríssimo, mesmo que exista previsão de procedimento especial para aquele crime. Então, perceba essa sutil diferença importantíssima. Aqui no sumaríssimo a hipótese é outra. Quer um exemplo para ficar bem mais fácil? Vamos lá. Se lá no procedimento ordinário a gente não aplica o crime de tráfico de drogas, a pena é superior a 4 anos, mas nós temos um procedimento especial, aqui no sumário a gente tem como exemplo o crime de porte de drogas para consumo pessoal. O crime de porte de drogas para consumo pessoal não prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 2 anos. Na verdade, nem prevê pena privativa de liberdade. Então, é um crime, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Mas é uma infração penal de menor potencial ofensivo prevista numa lei especial, na mesma Lei 11.343 de 2006, que disciplina o crime de tráfico de drogas. Então, o que acontece nesse caso aqui? Apesar de o crime de porte de droga para consumo pessoal estar previsto uma legislação especial com procedimento especial, o procedimento aplicável vai ser o sumaríssimo, vai ser o procedimento da Lei 9.099/95. Então, anotem aí essa diferença. Sumário e ordinário, eles serão aplicáveis desde que não haja procedimento especial. Sumaríssimo será aplicável ainda que haja procedimento especial. E agora outro assunto importante que eu trago para vocês aqui na próxima página é a seguinte, sobre os critérios que a gente vai utilizar para analisar essa pena máxima. Será que entra concurso de crimes? Será que entra qualificadora? Será que entra causa de aumento de pena? Será que entra agravante? É disso que eu vou falar agora. Bom, no caso de concurso de crimes, qualificadoras e as causas de aumento de pena, a gente utiliza esses vetores para analisar se a pena do crime é superior a 4 anos ou não, se ela é inferior a 4 anos, se ela é superior a 2 anos para entrar no rito sumário, se ela vai ser igual ou superior a 4 anos para entrar no rito ordinário. E por que a gente faz isso? Porque
Essas figuras, o concurso de crimes, qualificadoras, causa-aumento de pena, elas indicam o quanto a pena vai ser aumentada. A qualificadora estabelece um novo preceito secundário para o crime. A causa de aumento de pena vai estabelecer uma fração de aumento de pena para o crime. O concurso de crimes, se for concurso material, as penas serão somadas. Se for concurso formal, o crime continuado, você sabe a qual fração mínima e máxima você vai utilizar. Então você consegue enxergar ali um vetor para que você perceba qual é a pena máxima, sem contar que essas figuras permitem a aplicação da pena acima do máximo legal. O mesmo não ocorre com as circunstâncias agravantes e também com as atenuantes. As circunstâncias agravantes e atenuantes não são consideradas para fins de a gente analisar a pena máxima e estabelecer o respectivo rito procedimental. Nossa, professor de Deus, eu vou ter que decorar então que concurso de crime pode, qualificadora pode, causa de aumento pode e agravante e atenuante não? Não. Você não vai ter que decorar, você vai ter que entender o motivo. E eu acabei de explicar o motivo. O motivo é que concurso de crimes, qualificador e causa de aumento de pena, você pode aumentar a pena acima do máximo e você tem um parâmetro, você sabe ali qual o máximo que a pena vai poder atingir, porque a lei estabelece um novo preceito secundário ou a fração que você vai utilizar para acrescentar a pena. Nas agravantes isso não acontece. Nas circunstâncias agravantes, pode olhar, pesquisar a lei processual penal do Código, o Código Penal, na verdade, que estabelece as penas, a legislação especial. Vocês nunca vão encontrar uma circunstância agravante que o legislador vai dizer por essa circunstância agravante, a pena vai ser aumentada em 1/6, em 1/3, em metade. Não. Nas circunstâncias agravantes, o legislador não estabelece o quanto que a pena será aumentada. A jurisprudência acabou estabelecendo em regra em 1/6, salvo os casos de reincidência específica, que normalmente os juízes aplicam, muitas vezes, uma fração maior. Mas não tem previsão legal essa fração de 1/6. Ela é usualmente aplicada, mas não tem previsão legal. E além disso, como sabemos, a circunstância agravante, ela não pode fazer com que a pena ultrapasse o limite máximo previsto lá no preceito secundário. Crime de homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Pode ter 1000 agravantes. A pena não vai poder ultrapassar 20 anos. Assim como as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Então você não precisa decorar, você tem que conhecer os institutos para saber por quê que você utiliza concurso de crimes, qualificadores e caujamento de pena para saber qual rito vai ser utilizado e você não usa agravantes e atenuantes para essa mesma finalidade. Uma outra observação importante que eu quero trazer com vocês aqui é a seguinte: procedimento especial. Cuidado! Muitas vezes quando a gente fala em procedimento especial, a gente tende a pensar o seguinte, olha, procedimento especial está previsto onde? Na legislação especial. E não é sempre assim. Procedimento especial pode estar previsto na legislação especial, mas ele também pode estar previsto no próprio Código de Processo Penal. Querem exemplos? Tribunal do Júri, um exemplo clássico. O Tribunal do Júri é um procedimento especial e ele não está previsto numa legislação especial. Não existe a lei do júri, o Código de Processo do Júri, não. Está lá no CPP. Está previsto no CPP. Procedimento especial previsto dentro do próprio Código de Processo Penal. Outro exemplo, crimes cometidos por funcionários públicos, crimes cometidos contra a propriedade imaterial, são procedimentos especiais previstos dentro do Código de Processo Penal. E temos procedimentos especiais fora do Código de Processo Penal. Um exemplo que eu já citei para vocês, a Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2006, o procedimento referente aos crimes alimentares também conta com um procedimento específico previsto em procedimento especial, ou seja, na Lei de Falências, e assim por diante. Então fica essa ressalva, que às vezes o aluno pensa, não, procedimento especial é previsto só na legislação especial, e não é assim que funciona. Ele pode estar previsto também dentro do próprio Código de Processo Penal. Tranquilo? Então, vamos avançar na nossa temática aqui. Por quê? Porque, além disso tudo que eu expliquei para vocês, dentro do procedimento comum, nós temos duas exceções importantes nessa análise da pena prevista para o crime, a pena máxima prevista para o crime, com o procedimento a ser adotado. Eu vou explicar para vocês. Bom, qual que é a primeira exceção? Importantíssima. A gente vai encontrar lá no Estatuto da Pessoa Idosa, que mudou de nome, não chama mais Estatuto do Idoso, agora
o nome é Estatuto da Pessoa Idosa. Lá no Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos um artigo, o artigo 94, que diz o seguinte, que se a pena prevista para o crime cometido ali, previsto no Estatuto do Idoso, for superior, não for superior, não ultrapassar 4 anos, se a pena não for superior a 4 anos, vai ser adotado o procedimento sumaríssimo, não é o sumário não, sumaríssimo da lei dos juizados especiais. Então vejam, se a pena não ultrapassar 4 anos, então imagine que a pena seja de 4 anos, a pena máxima, que a rigor seria procedimento ordinário. Mas pelo Estatuto da Pessoa Idosa, esse crime vai seguir o procedimento, a apuração desse crime seguirá o procedimento do rito sumaríssimo. Vejam só que interessante. Agora, a questão foi bater lá no STF. Foi bater no STF com razão e por quê? Porque vejam bem, lá no rito sumaríssimo, a gente vai ver que existem alguns benefícios despenalizadores, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, na verdade, nós vamos ver que é aplicável a qualquer, independente do procedimento a ser adotado, desde que o crime tenha a pena mínima ali não superior a 1 ano. Mas nós temos ali principalmente a transação penal, que é um benefício para o investigado. E aí essa questão chegou no STF exatamente por isso, porque violaria ali a intenção do legislador esse dispositivo. Por quê? Olha, se eu tenho uma lei, um Estatuto da Pessoa Idosa, quem que é o principal destinatário dessa lei? A pessoa idosa. Essa lei tem por objetivo proteger quem? A pessoa idosa. E essa lei que protege a pessoa idosa, ela joga o acusado de cometer um crime contra o idoso num procedimento que ele terá benefícios, como a transação penal, por exemplo. Então essa foi a discussão que chegou ao STF. E o que o STF diz por meio da ação direta de inconstitucionalidade, número 3096 do Distrito Federal, publicado o julgamento no dia 16 de junho de 2010. Ele disse o seguinte, que esse artigo 94 do Estatuto da Pessoa Idosa, ele deve ser interpretado à luz em benefício do seu destinatário, ou seja, em benefício da pessoa idosa. Então, eu aplico sim o rito sumaríssimo para os crimes que a pena máxima não ultrapassar 4 anos, mas eu aplico apenas a parte procedimental do rito sumaríssimo. Eu elimino aqui o artigo 94, no artigo 94, eu elimino a possibilidade de oferecimento de benefícios ao acusado de cometer um crime contra o idoso. Eu elimino a possibilidade de oferecer a transação penal para o acusado de cometer um crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Eu aplico apenas os aspectos procedimentais, esses sim benéficos à pessoa idosa. Por quê? Porque o procedimento do juizado especial, ele tende a ser mais rápido, ele é mais informal, ali vigora os princípios da oralidade, da informalidade, da celeridade. Então, você tem uma resposta estatal mais rápida, pelo menos na teoria, se o procedimento do crime praticado contra a pessoa idosa, previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, seguir o rito sumaríssimo. Mas você afasta a possibilidade de aplicação de benefícios despenalizadores em prol daquele que cometeu um crime contra a pessoa idosa. Muito razoável, diga-se de passagem, essa decisão do STF acerca da matéria. E a outra exceção que nós vamos encontrar acerca de olhar a pena aplicada ao crime e se está enquadrado ali no procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo, nós vamos encontrar lá na Lei Maria da Penha, ali 11.340 de 2006, mais especificamente no seu artigo 41. O artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, ela veda a aplicação do procedimento sumaríssimo e as regras da Lei 9.099, tanto as regras despenalizadoras como as regras procedimentais, aos crimes praticados em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se o crime for praticado no cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há espaço para aplicação da Lei 9.099. E aqui não há espaço nem para benefícios despenalizadores, como a transação penal, nem para a utilização do procedimento. Então, imaginemos um crime de ameaça, por exemplo, que em tese pela pena aplicada é um crime de menor potencial ofensivo. Se ele for praticado no contexto de violência doméstica familiar, não seguirá o rito do procedimento sumaríssimo. Essa, então, é a segunda exceção. E no caso de concurso de procedimentos, como que vai funcionar
a situação no caso de concurso de procedimentos. O que é isso, professor, concurso de procedimentos? O sujeito pratica mais de um crime tem um procedimento ordinário, por exemplo, e o outro tem a previsão de procedimento especial. Como que a gente vai fazer nesse caso? Bom, nesse caso, estabelece a jurisprudência que tem que ser aplicável o procedimento mais amplo, aquele que mais beneficie o acusado, aquele que traga mais oportunidade de defesa para o acusado. Então, exemplo aqui, o sujeito praticou um crime de furto e um crime de tráfico de drogas. Nesse caso, caberá ao juiz analisar qual o procedimento mais amplo, mais benéfico ao acusado e aplicá-lo na ocasião. Então, avançando no nosso tema, a gente já falou das exceções do Estatuto da Pessoa Idosa e também da questão da violência doméstica. Eu vou tratar com vocês aqui agora de uma regra muito importante, que é a prevista no artigo 394 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, que todo procedimento, todos os procedimentos, independente da sua natureza, se é especial, comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, todos a gente vai aplicar a regra prevista nos artigos 395 a 397 do CPP. Se a gente pegar lá o 394, parágrafo 4º, que disciplina esse, digamos assim, esse microsistema que vai tratar de todos os procedimentos, ele faz menção ao 395 ao 398, na verdade. Porém, o artigo 398 ele foi revogado. Então, esse microsistema adotado é o previsto no artigo 395 até o 397, que é do recebimento da denúncia ou da sua rejeição até a possibilidade de absolvição sumária do acusado. Então, eu vou tratar aqui com vocês do início geral de todos os procedimentos. Nós não entramos ainda em nenhum procedimento em espécie, no procedimento comum, nem no ordinário, nem no sumário, nem no sumaríssimo. A gente está tratando de regras referentes a todos os procedimentos. A primeira delas é o oferecimento da denúncia, ou da denúncia ou da queixa. Todo procedimento nós vamos ter que ter ali para ele ser iniciado, até com base no princípio da iniciativa das partes, nós vamos ter que ter o oferecimento da denúncia nos casos de crime de ação penal pública e de queixa-crime nos casos de ação penal privada. E essa peça inicial acusatória, seja ela denúncia ou seja a queixa-crime, ela tem que observar os requisitos previstos lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Quais requisitos são esses? A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identificá-lo, a classificação do crime, a capitulação jurídica, colocar ali no final da denúncia por qual crime o acusado está sendo denunciado, e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, veja, o momento para que o promotor de justiça ou o querelante arrole as suas testemunhas é nesse momento de apresentação da petição inicial, denúncia ou queixa-crime. Então, repetindo os requisitos, exposição do fato criminoso com as suas circunstâncias, descrever o fato criminoso e as circunstâncias que envolveram a prática desse fato criminoso, a qualificação do acusado, o esclarecimento pelos quais ele possa ser identificado, a classificação do crime, que é a capitulação jurídica, denuncia o fulano de tal como em curso no artigo X, artigo 155, artigo 157 do Código Penal, 121, enfim, e, quando necessário, a apresentação do rol das testemunhas, sendo esse o momento adequado para a apresentação do rol das testemunhas. Depois da quantidade de testemunhas, a gente vai ver de acordo com cada rito a ser adotado. E aí, depois disso, uma vez oferecida a denúncia, o juiz, essa denúncia será encaminhada ao juiz e ele vai ter que deliberar ali se ele vai receber ou rejeitar essa denúncia. Ele vai ter que deliberar então se ele vai receber ou rejeitar essa denúncia. Vamos ajustar aqui no nosso slide. E aí, quando que ele vai rejeitar essa denúncia? Bom, primeiro, ele vai receber se estiverem preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal que a gente acabou de estudar. E ele vai rejeitar quando? Quais são as hipóteses de rejeição da denúncia? A primeira delas, quando a denúncia for manifestamente inepta. E quando que a denúncia é inepta? Quando estiver ausente algum dos requisitos previstos lá no artigo 41 do CPP. Então aqui a gente está falando de um defeito formal.
Então imagine que na denúncia o promotor não trouxe ali a exposição do fato criminoso e das suas circunstâncias. Essa denúncia será inepta e é caso, portanto, de rejeição dessa denúncia. Outra hipótese: faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Bom, falta de pressuposto processual, o que é? Aqueles elementos que são necessários para a validade ou até mesmo para a existência do processo. O processo tem que ter um juízo competente, tem que ter partes capazes, o processo tem que ser, a demanda ajuizada, ela tem que ser original, ou seja, você não pode ter nenhuma situação de litispendência, nem de coisa julgada. Então, se faltar um desses pressupostos, o juiz vai rejeitar a denúncia. Assim como, se eventualmente estiver ausente alguma condição da ação. Quais são as condições da ação penal? Nós temos interesse a agir, legitimidade da parte e a possibilidade jurídica do pedido. Então, essa é a segunda hipótese que o juiz pode rejeitar a denúncia. E a última hipótese qual que é? Quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. E quando falta justa causa para o exercício da ação penal? Quando aquela denúncia oferecida pelo Ministério Público ou a queixa-crime oferecida pelo querelante, ela não está embasada, ela não está lastreada em elementos informativos que demonstrem a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Então não tem prova de materialidade, nem indícios suficientes de autoria e também prova das circunstâncias da infração, é o caso de rejeição da denúncia por falta de justa causa. E aí, se o juiz rejeitar a denúncia, morre o processo vai ser arquivado, é lógico que cabe recurso. Depois, quando estudarmos o tema recurso, vamos ver quais os recursos cabíveis aqui, mas já antecipo que no caso de rejeição da denúncia no procedimento comum, o recurso é o recurso em sentido estrito. Se for no juizado, a regra é diferente, caberá recurso de apelação. Então, rejeitou a denúncia, morreu o assunto. Se não tiver recurso, se o recurso não for provido, acabou o processo, aquele processo estará extinto. Então, aqui eu fiz a menção do recurso, cabível a espécie aqui, que é o recurso em sentido estrito, e se for no juizado, recurso de apelação. Se o juiz optar por não rejeitar a denúncia, se ele rejeitar a denúncia, ele vai ter que fundamentar num desses incisos que eu mencionei para vocês, previsto lá no artigo 395 do CPP. Se ele não rejeitar, significa que ele vai receber a denúncia. E a fundamentação dessa decisão que recebe a denúncia, conforme jurisprudência já bastante pacificada dos nossos tribunais, não precisa ser uma manifestação exauriente, muito extensa, muito longa. Pode ser uma fundamentação concisa. Basicamente, o que normalmente ocorre, o juiz fala: preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do CPP, recebo a denúncia ou recebo a queixa. Normalmente é assim que funciona. Então, a jurisprudência não exige uma fundamentação muito aprofundada com relação ao despacho de recebimento da denúncia. E contra esse despacho, contra o recebimento da denúncia, não cabe recurso, podendo a defesa fazer uso, no caso aí, do habeas corpus, que sabemos que não é um recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação. E aí, com a denúncia recebida, o que vai acontecer então com a denúncia recebida? Com a denúncia recebida, o juiz irá determinar a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Então, o acusado vai ser citado, ele vai ter conhecimento que ele está sendo criminalmente processado, e a partir dali ele vai ter o prazo de 10 dias para oferecer essa resposta à acusação. E nessa resposta escrita, resposta à acusação, o que ele pode fazer? Ele pode arguir preliminares, ele pode alegar tudo o que interessa à sua defesa, qualquer matéria que interessar à sua defesa, ele pode oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Vejam, para o promotor e para o querelante, o momento oportuno para arrolar testemunhas é o oferecimento da peça inicial, denúncia ou queixa. E para o acusado, no momento de apresentação da resposta escrita, aqui então ele tem que arrolar as suas testemunhas. Essa peça resposta escrita é uma peça obrigatória. Tá, como assim obrigatório? E se o acusado não quiser apresentar? Não, eu não vou apresentar a defesa, eu não quero advogado, eu não quero saber de nada disso. Deixa esse processo correr revelia. Não pode. Se o acusado não apresentar a defesa, não constituir defensor, o juiz vai ter que nomear defensor para que apresente essa resposta escrita
e exercite a defesa do acusado ao longo do processo. Um detalhe sobre essa peça escrita aqui é o seguinte: estrategicamente falando, se a defesa perceber que não é o caso ali de absolvição sumária, que a gente vai ver as hipóteses agora, normalmente muitos advogados não aprofundam muito ali a questão de mérito nesse momento processual, deixam para ligar lá na frente, até para não antecipar para a outra parte as teses que ele vai sustentar em sua defesa. Só que numa prova da OAB, meu amigo, aí você não tem escolha. Ali você vai ter que jogar todas as suas teses, porque a prova é ali no dia. Você vai deixar para alegar ela quando? Você, na hora da prova da OAB, deixa para refutar o mérito da denúncia no momento oportuno. E quando vai ser o seu momento oportuno? Na repescagem, na sua reprovação? Não pode. Então, numa prova da OAB, não existe essa de estratégia para guardar carta na manga para você poder utilizar lá na frente quando encerrada a instrução processual, tá certo? E aí, o juiz recebendo essa resposta escrita, ele terá duas opções: ou refuta os argumentos trazidos na resposta escrita e dá andamento ao processo, ou ele decreta a absolvição sumária do acusado. Isso mesmo, decreta a absolvição aqui nessa fase, sem prosseguimento do feito, sem produção de prova, sem designação de audiência, sem mesmo interrogatório do réu. O réu não vai ser nem ouvido pelo juiz aqui. Ele já vai ser absolvido de cara, sumariamente, já ali no início da fase processual. E quais são as hipóteses de absolvição? Quando existir manifesta causa excludente de ilicitude do fato, existir manifesta causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, quando o fato evidentemente não constituir crime, ou quando estiver extinta a punibilidade do agente por qualquer motivo. Então percebam, para facilitar aqui a compreensão, para você não ter que decorar, os três primeiros incisos é só você lembrar do conceito de crime, o critério tripartido, o critério analítico da definição do crime. Crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Então, se tiver faltando ali a tipicidade, que está no inciso 3, veja, o fato evidentemente não constitui crime. O fato não constitui crime significa que ele é um fato atípico. Então, você pode absolver o acusado sumariamente nessa situação. Quando existir manifesta causa excludente da culpabilidade, que é um outro substrato do crime, ou quando existir manifesta excludente da ilicitude, que também é um outro substrato do crime. Mas vejam que a lei diz manifesta excludente, manifesta causa excludente, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade ou de causa excludente de ilicitude. Tem que ser manifesta, tem que estar ali amplamente demonstrado que houve uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade. Aqui não existe indúbio pro réu ainda nessa fase. O indúbio pro réu é lá no final. Depois de encerrada a instrução, ouviu testemunha, produziu perícia, interrogou o acusado, aí lá naquela sentença o juiz aplica o indúbio pro réu. Aqui não se aplica esse princípio ainda. Então, para o juiz absolver alguém por uma legítima defesa, por exemplo, ele tem que estar plenamente convencido aqui da existência dessa legítima defesa. Se ele tiver dúvida, o processo tem que prosseguir. Aí lá no final, se ele tiver dúvida, aí sim ele absolve. Agora vejam bem, com relação à causa excludente de culpabilidade, a lei ressalva o quê? O caso de inimputabilidade do agente. E por que ela ressalva isso? Porque o agente inimputável, se ficar comprovado que ele praticou um ato, um fato típico definido em lei como crime, se não havia nenhuma excludente da ilicitude, ele vai ser absolvido, mas absolvido de forma imprópria. Ele vai ser absolvido com a aplicação de medida de segurança. Então, no caso do inimputável, se a única causa excludente aqui for a inimputabilidade, o juiz não pode absolvê-lo sumariamente. Ele tem que prosseguir com o processo até o final, para lá na frente proferir uma sentença absolutória, porém absolutória imprópria. E por fim, com relação ao inciso 4, que é a extinção da punibilidade do agente, aqui esse inciso recebe algumas críticas doutrinárias. Por quê? Porque a decisão que extingue a punibilidade, ela não condena nem absolve. Ela declara a extinção da punibilidade. Por isso, a doutrina diz que houve uma impropriedade técnica do legislador aqui, quando ele diz que é uma causa de absolvição sumária a extinção da punibilidade. Mas o fato é que está previsto no artigo 397 como uma causa de absolvição sumária. Então, para você não ter que decorar, basta lembrar o seguinte: dos três substratos do crime e se esse fato é punível ou não. Se houver alguma causa de extinção da punibilidade, como a morte ou a prescrição, por exemplo, ou a perempção, aí o juiz terá que absolver sumariamente o acusado. Certo? Essas, então, são as regras gerais referentes ao
ao tema procedimentos. Depois avançaremos na próxima aula, então, para o procedimento comum propriamente dito. Faremos um estudo bem detalhado do procedimento ordinário, do procedimento sumário e também do procedimento sumaríssimo. Era isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima, amigos.